Olá meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Nós estamos aqui para dar continuidade com as lições da Escola Sabatina. E nesse caso, hoje temos assim a lição número 8 com o tema A Supremacia de Cristo. E sendo assim, quero me apresentar, meu nome chamo-me Carrega Aterlado Chipose. Eu sou o irmão do irmão Albino Alberto e para dizer também, ele está aqui presente conosco e ele vai apresentar enquanto vamos aguardar a apresentação dele. Muito bem, meu nome é Albino Alberto João, como os irmãos já me conhecem, e mais uma vez estaremos aqui para darmos continuidade com a nossa lição maravilhosa. Ok, muito bem. E aí, meu amigo, meu irmão que está aí nos acompanhar com as lições, esperamos que se inscreva no canal e ative assim o sininho. Então, é só permanecer neste canal enquanto vamos explorar as lições da Escola Sabatinas. Vamos? Nesse momento, quero assim permitir que o irmão Albino possa explorar a lição da introdução até em diante. Ok, muito obrigado, irmão Carrega. Mais uma vez, saudar a todos os irmãos que estão aí presentes, nos assistindo. Dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal. E também, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e deixe também aí o seu like, porque isso nos ajuda que o nosso canal possa crescer e assim mais pessoas possam vir conhecer a Cristo. Então, sim, irmão Carrega, o nosso tema realmente é muito interessante, lição número 8, onde tem como tema a supremacia de Cristo. Então, quando nós falamos de supremacia, estamos a falar algo que domina acima de todas as coisas. Então, por exemplo, nós na Terra temos alguns lugares que nós colocamos como se fossem supremos. Por exemplo, existem supremos tribunais. O Supremo Tribunal, nesse caso, é um tribunal máximo de todos os tribunais que existem na Terra. Ou seja, num país, nesse caso. Por exemplo, temos o Supremo Tribunal, aqui em Moçambique, que não se encontra aqui na nossa província, no nosso distrito, mas se encontra na capital de Moçambique, que é Maputo. Então, agora quando nós falamos de a supremacia de Cristo, nós queremos entender que Cristo ele está acima de todas as coisas. E eu posso até dizer que esse é um dos temas muito brilhante, que nos faz entender que, afinal, o Jesus Cristo que nós cremos não é Jesus Cristo assim, que é inferior no poder, na autoridade. Não, nós temos um Cristo que realmente está acima de todo nome. É como também diz Filipenses 2, versículo 11, que Deus colocou Cristo, deu-lhe um nome que está acima de todo o nome. E o verso áureo, praticamente que agora nessas lições, lição número 8, 9, então nós vamos agora explorar a carta aos Colossenses. Terminamos a carta aos Filipenses, na lição passada, e vamos agora dar continuidade com a carta aos Colossenses. Então, Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, nós lemos o seguinte, falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Colossenses 1, versículo 15 a 17. Então nós encontramos aqui uma descrição sobre quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é alguém que está no inferior da sua criação. Ele está acima da sua criação. Então, o apóstolo Paulo faz aqui muita descrição de Cristo. Fala que ele é a imagem do Deus invisível. Fala também que ele é o primogênito de toda a criação. Essa é uma das partes que nós vamos explorar, de saber qual é o significado de dizer que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Será que é dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado, como dizem os outros, ou não? Então nós vamos estudar isso aqui ao longo do nosso estudo. Então vamos avançar agora para assim alguns textos bíblicos que nós vamos aqui ler. E quero convidar aqui mais uma vez aos irmãos aí para lermos o Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 27. Gênesis 1, versos 26 a 27. Irmão Carrega, pode ler para nós? Ok, vou tomar a leitura. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Muito bem. Então vejamos só. Deus, depois de criar todas as coisas, no sexto dia, nesse caso, ele parou para criar algo muito especial, ou alguém muito especial, que nesse caso é o homem. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Interessante como a frase começa aí em Gênesis 1:26. Façamos, que dá a entender que Deus, o Criador, o Pai, não estava sozinho, mas estava lá o Espírito Santo e também Jesus Cristo. Então façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe, irmãos, se nós formos a nos perguntar, será que até hoje nós será que carregamos a imagem de Deus? Ou a imagem de Deus em nós hoje já desfigurou-se? E precisamos de alguém para nos fazer voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus. É claro que nós carregamos uma parte, né, daquilo que é de Deus, como, por exemplo, o pensamento, o raciocínio, a estrutura também física, embora que não creemos que Deus é o homem, mas nós carregamos essas características. Agora, há uma outra parte mais importante que acabou desaparecendo com o tempo, irmão Carrega, que é a questão da imagem e semelhança. Né? Porque se nós formos a ler, por exemplo, Gênesis, né? Só para ainda comprovar nesse estudo, se formos ler Gênesis capítulo 5, né? Gênesis capítulo 5, e vermos aqui alguns versos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o... Verso 3. Sim, versos 3, né? Vai dizer aqui, Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, veja só, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, para dizer que Adão nasceu seu filho conforme a imagem dele e a sua semelhança. E novamente nos perguntamos, será que hoje carregamos a imagem e semelhança de Deus ou carregamos em parte? Então, é muito interessante essa parte aqui, né? Porque quando falamos da imagem e semelhança de Deus, né, dos seres humanos serem a imagem e semelhança de Deus, nós queremos aqui enfatizar a questão do caráter, né? A questão do caráter. O homem praticamente hoje, ele, depois do pecado, ele mais se parece com Satanás, né, com o pecado, do que mais com Deus. É porque ele entregou a sua liberdade de escolha ao inimigo, que o inimigo acaba conformando as pessoas à imagem e semelhança dele. Então, daí que então nós temos a razão, temos o entendimento do porquê que Cristo agora tem que vir a esta terra. Porque é o mesmo Cristo, segundo a lição do domingo, ele é chamado de a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, ele veio revelar o caráter de Deus. Porque ele falou certa vez que quem me vê a mim, vê o quê? Vê o meu Pai. Parece que ele veio refletir a imagem exata de Deus. Quem é Deus o Pai? Porque Satanás havia praticamente deformado, havia falado muita coisa sobre Deus. Então ele vem praticamente para mostrar quem realmente é Deus. Então, lemos também praticamente alguns textos aqui, como segundo 1 Coríntios, né? Capítulo 15, versículo 49, e também, mas eu gostaria de ler mesmo o 2 Coríntios 3, versículo 18. Né? Sim, 3, versículo 18 de 2 aos Coríntios. Tem uma coisa muito interessante aí. 3. 18. Verso 18. Sim. Diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Muito bem, aí está. Né? Então, quanto mais, resumindo o texto que está a dizer aí que, né, mas todos nós com o rosto descoberto, né, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que contemplamos, nesse caso, como pelo Espírito do Senhor. É que nem dizer que pela contemplação da glória do Senhor, nós somos transformados. Pela contemplação somos transformados. Então, quanto mais estamos na presença de Deus, então mais nós seremos semelhantes a Ele e também a sua imagem seremos conformados. E aqui é uma parte da lição, pergunta, né, aí dizendo, se Jesus não fosse Deus, isso significaria que o Pai enviou um ser criado para morrer por nós. Ou seja, é uma afirmação. Por que é tão importante e faz toda a diferença que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, tenha morrido por nós? Porque uma criatura não pode salvar uma outra criatura. Sim, mas antes de avançar para uma outra parte, eu queria perguntar aqui sobre a lição que
estamos a ter aqui, eu percebo aqui a importância da imagem e semelhança, Sim, que é a qual Deus criou. Veja só, eu vi que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, sim. e o filho também. O homem nasceu o seu filho, A sua imagem e semelhança. Exatamente. Sim, a pergunta até pode ser que o irmão Albino já vinha respondendo, mas ainda quer dar para talvez se haja uma ideia aqui melhor. É possível que as pessoas venham a perder a imagem e semelhança de Deus? Sim, é possível, é possível. Tanto é possível e aconteceu, né? Ok. Aconteceu. Por quê? Segundo o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastado, sim. Então essa palavra destituídos quer dizer que já não já Afastado. perderam, tá vendo? Afastado, sim. Já perderam, afastaram-se, porque Isaías também 59:1 vai dizer que, olha, Deus falando, né, que são vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. Então sim, é possível e aconteceu. Por isso que é a razão de Cristo vir morrer, por essa pergunta que coloca aqui, por que tinha que ser Deus na pessoa de Cristo, né? Porque nós também compreendemos que Deus, o Pai, estava também em Cristo. Então, por que tinha que ser Cristo, né? Deus, né? Deus o Pai estava lá em Cristo, que tinha que vir morrer nesta terra e não outro ser. Por quê? Porque nenhuma criatura vai poder salvar uma outra criatura, nenhum. Né? Desde que o homem teve queda, nenhuma criatura poderia salvar a outra criatura. Eu não posso salvar o irmão Carega. Nem o anjo no céu poderia salvar o homem. Tinha que ser o próprio Criador. Ok. Né? Tem que ser o próprio Criador vindo derramar o seu sangue para poder resgatar a humanidade. Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, eu estou a ver aqui uma visão muito ampla sobre a lição. E eu queria também aproveitar, né, com esse pensamento, dizendo assim, que de verdade há muitas pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas em especial no mundo ao redor, que estão a perder assim a imagem de Deus. E por causa disso, as pessoas têm sido escravos daquilo que são os seus desejos. E tem pessoas que já removeram seus dentes, colocaram dentes de ouro, de placas, muita coisa aí. E tem outros que já removeram até a cor da pele, né? Tem pessoas também que já removeram eu posso dizer, a sexualidade, eu posso dizer, como se chama, o fato de eu ser nascido homem e a pessoa escolher ser mulher, né? Ir lá fazer uma cirurgia, retirar aquelas partes íntimas para talvez mudar a ser outra pessoa. Então, de verdade, não só como essa imagem física, mas também imagem do caráter. Né? Se há pessoas que agora vivem, que só falta transformar-se em um animal quadrúpede, né? Tem pessoas que vivem nessas condições. Então, a lição logo está a enfatizar que, de verdade, é possível que as pessoas perdam essa imagem. Mas também, por isso que Jesus a lição vai nos mostrar que Jesus veio recuperar, né? Veio recuperar aquilo que já estava se perdido. Né? Por isso que vou dar a mão para poder avançar mesmo. Exatamente. Por isso que Jesus Cristo disse também em João, capítulo 3, né? Versículo 14, quando ele estava com Nicodemos, ele disse assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vejamos só, esta parte aqui, né, Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lá naquela época, que a serpente estava a morder, né, um tempo aí, agora toda pessoa que olha para Cristo, né, aqui é onde está a boa notícia, né? Toda pessoa que olha para Cristo diariamente, passa tempo com Deus, então essa pessoa vai sendo transformado, vai sendo conformado à imagem e semelhança de Deus. A questão do caráter. Amém. Né? Então, quanto mais passamos tempo na presença de Deus, nós estaremos a nos assemelhar à semelhança, ou seja, estaremos a estar com o caráter de Cristo Jesus. Então, essa parte é muito importante e muito interessante. Deus, Jesus Cristo, é a revelação exata de quem é Deus. E se nós seguirmos a Cristo, olharmos todos os dias para Ele, então seremos também transformados. Indo então para a parte logo que eu disse, né, que cria uma pergunta, muita dúvida nas pessoas, é na questão da afirmação que Paulo faz aqui em Colossenses, né, em Colossenses capítulo 1, versos 15. Vamos ler de novo aí, versos 15 até 17. Colossenses 1, versos 15 até 17. Diz essa palavra de Deus. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17 também, né? Uhum. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Muito bem. Então, com base no versículo 15, onde diz que, depois de falar de que ele é a imagem do Deus invisível, a segunda parte desse versículo diz, o primogênito de toda a criatura, né? Então, muitos pegam essa parte, segunda parte do versículo 15, para afirmar que Jesus Cristo foi criado, para afirmar que Jesus é uma criatura. E nós conhecemos até certos grupos que defendem isso. Mas seria uma contradição muito grande, porque é o mesmo apóstolo Paulo, né, que vai dizer que no livro de Colossenses, aliás, Filipenses 2, versículo 5 em diante, onde vai dizer que, tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que o apóstolo Paulo está a transmitir em Filipenses 2, versículo 15, aliás, versículo 5 até 11? Ele nos transmite a ideia de que Cristo também é Deus, no significado de que ele possui as mesmas características, a mesma natureza com o seu Pai. E Cristo mesmo também confirmou isso, dizendo que eu e meu Pai somos um. E João também 1, verso 1 em diante, que fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, que é Jesus, era Deus. Então haveria uma contradição tão grande se nós falarmos que Cristo ele é o primogênito, ou seja, ele foi criado, é uma criatura. Jesus não é uma criatura. Ao contrário, a Bíblia Sagrada apresenta-nos Cristo como o Criador de todas as coisas. Aliás, o próprio apóstolo Paulo também aqui, versículo 17, né, vai dizer que ele é antes de todas as coisas. Então, se ele é antes de todas as coisas, e ele vai afirmar que todas as coisas foram criadas por ele, então haverá contradição. Como é que uma criatura vai ser criador depois? Então, estaria uma contradição. Então, talvez a pergunta agora pode vir. Então, o que significa dizer que Jesus ele é o primogênito de toda a criação? Não só ele é o primogênito de toda a criação, mas também em outros versículos, né? Se não me engano, esse aqui, ou mais em diante, diz também que ele é o primogênito dos mortos. Será que Jesus foi o primeiro a ressuscitar na história? Vamos ver que não. A primeira pessoa, pelo menos do relato bíblico que nós temos a ser ressuscitada, se eu me lembro até aqui, é Moisés, né? Então, seria contradição dizer que Jesus é o primogênito ou foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? Não tem. Mas então o que significa primogênito aqui nesta parte aqui? A nossa lição também nos ajuda a entender, até com alguns verbos, né? Se me lembro aqui, alguns verbos gregos, né? Bom, não estou a encontrar aqui o verbo, né? Mas ela nos dá a entender que a palavra primogênito na Bíblia não se refere a uma ordem cronológica, né? Tipo assim, primeiro, segundo, terceiro. Então, essa é uma ordem cronológica. E nós também podemos ver vários exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que foram considerados primogênitos, mas que não eram primogênitos. Por exemplo, como Davi. Davi foi ungido para ser rei, mas normalmente a pessoa que deveria ser ungido, talvez como rei, é o primogênito. Mas ele é chamado de primogênito, por exemplo, também em Salmos 89, versículo 27. Deus diz: farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E como também, Êxodo 4, 22, fala que Israel é o meu filho primogênito. Então, temos vários exemplos da Bíblia que colocam a pessoa como primogênito, mas que não eram primogênitos. Então, esta palavra primogênito aqui nesse contexto, de que Jesus é o primogênito da criação, quer dizer que ele teve a primazia da criação. Em outras palavras também, estamos a querer dizer que Jesus ele é o Criador. Né? Ele é o Criador, ele está acima da sua criação. Ele tem esse privilégio, essa primazia, ele está acima da sua criação. É o sentido aqui de primogênito da criação. E primogênito dos mortos significa dizer que a ressurreição de Cristo é diferente totalmente de todas as ressurreições que aconteceram. Porque Jesus é Ele que dá a vida, é Ele que dá também a ressurreição. Então Ele ressuscita não como uma ressurreição simples, é uma ressurreição com muito privilégio, com muita coisa lá, né? Até envolvido lá naquilo que é o grande conflito. Então, só para terminar, irmão Carrega, para deixar também que o irmão ainda avance, né? Deixa aqui a nossa pergunta, né? Deus, o Criador, morreu por nós.
Por que seria uma blasfêmia acreditar que nossas obras poderiam adicionar algo ao que Cristo já fez por nós? Por que seria uma blasfêmia acreditar que nossas obras podem acrescentar a nossa salvação? Irmãos, a nossa obra não acrescenta a salvação. Temos que tirar isso da cabeça. As nossas obras não acrescentam, não adicionam em nada da salvação. Mas você pode dizer que então significa que nós temos que andar no caminho errado. Não é isso. Mas até as boas obras que nós fazemos, irmão Carrega, é o resultado da salvação que nós recebemos. Logo, você não tem como dizer que não, eu tenho que fazer essa coisa aqui para eu me salvar. Irmão, não tem isso. O que você tem que fazer é andar no caminho que Cristo te apontou. E andar no caminho do Senhor, você faz boas obras. Então essas boas obras até que fazemos, não são nossas, mas é o fruto do resultado, é o fruto da vida com Deus, da comunhão com Cristo. Então, parar por aqui e deixar que os irmãos também possam explorar. Bom, é muito interessante essa lição dessa semana. Eu já estou a conseguir ver as maravilhas que Deus tem feito, né? As partes mais importantes que eu poderia perder se não se fizer presente nessa lição aqui. Exatamente. Então, muito bom. Nós vamos seguindo aqui com a Cristo, a cabeça, ou seja, Cristo, a cabeça da igreja. Nesse caso, a lição nos diz que a cabeça do corpo, a igreja. E a lição também vamos ver no livro de Efésios capítulo 1, verso 22 e Colossenses capítulo 2, verso 10. E nós vamos ler o que significa cabeça, né, nessas passagens. Né? Sim. 1:22, né? Sim. De Efésios. Sim. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ok. E lendo aqui o Colossenses capítulo 2, verso 10, também diz assim: e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ok, de verdade, Jesus, ou a lição dessa semana, relaciona a cabeça, ou seja, Cristo, como a cabeça da igreja. Né? Porque nós vamos ver a importância de uma cabeça, ou o significado mesmo. Primeiro, nós vamos ver que Jesus, ou seja, a Bíblia, ou a lição, né? Vamos ver que a lição dessa semana, ela usa a palavra cabeça como uma metáfora, né? Símbolo de liderança, por exemplo. Sim. Vamos ver com Moisés, lá no Êxodo capítulo 18, verso 25. Vamos ver que Moisés escolheu homens, né, capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, né, e chefes de 1000. Também vamos ver aqui em Números, diz que os chefes das paternas. Em Deuteronômio temos aqui, Deus fará de Israel a cabeça e não a cauda. Em outras palavras, nós estamos a ver aqui a palavra cabeça referindo-se como símbolo de liderança. Em outras palavras, a igreja de Cristo, ela está fundamentada sobre quem? Sobre Cristo, que é o superior de toda autoridade. Exatamente. Bom, eu queria ir mais avante aqui, dizer que o fato de considerar Cristo como a cabeça da igreja, né, e a lição também faz um pouco relação com a nossa familiaridade, né? Tanto como o homem e a mulher. Né? A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. O homem é a cabeça da mulher. Sim. Bom, eu fui refletindo aqui enquanto estudava a lição, com algumas práticas aqui em África, né, que eu pude notar, é que muitas das vezes as mulheres, mesmo não sendo cristãs, elas perceberam que o homem tem um papel de liderança. Sim. Muitas das vezes eu consegui ver isso, que quando algumas cozinham, né, lá na cozinha, quando cozinha, se for peixe ou se for uma vaca, se calhar, né, muitas das vezes quem come cabeça não é mulher, né? Não é mulher nem as crianças. Cabeça ela é mesmo direcionada para homens. Tanto cabeça do peixe, né? Cabeça de vaca. Então, o homem tem que estar lá, tem que comer essa parte aí. Né? Na tradição africana, eles percebem isso como um símbolo do quê? Um símbolo do quê? De liderança. Exatamente. Que uma mulher for fazer isso, logo é o quê? É um desrespeito. Né? Falta de respeito, falta de reconhecimento. Então, eu estou a ver aqui que assim como se relaciona a esse assunto, a Igreja de Cristo também não está fora de considerar Cristo como o seu líder, o seu líder, cabeça. Né? Tanto que em algumas religiões ou alguns grupos que tentam deixar Cristo do lado como líder ou como superior, acabam tendo problema em alguns casos. Né? Se Jesus é o nosso fundador, o nosso líder, então as igrejas ou esses grupos
desprezam Cristo como a parte mais superior que nós temos, acabam ter problemas em conhecer algumas verdades, em cuidar, em respeitar e também fazer algumas coisas que não estariam a fazer. Sim. Né? Então, bom, eu vou dar ainda espaço ao irmão Albino para poder talvez trazer um detalhe um pouco normal daquilo que nós estamos a falar sobre a cabeça do corpo, a igreja. Exatamente. Ok. Realmente é o que o irmão Carga já disse. Então, cabeça na Bíblia Sagrada, quando diz que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Então, chama-nos ao senso, ao entendimento de que o homem tem que exercer a liderança na sua família. Não deve ser a mulher a exercer a liderança. Infelizmente, nós estamos a perder, né, estamos a ver num tempo em que os homens estão sendo deixados para trás e as mulheres estão a subir. Né? Então, nós precisamos resgatar isso. Que o homem é líder, não é um ditador, porque muitos acabam levando essa questão da liderança do homem para poder estar a bater ou maltratar suas esposas, ou mesmo maltratar sua família. Não, não está nesse sentido aí. A Bíblia, quando diz que o homem é o líder de casa, é o líder da sua família, compara o homem até a Cristo. Né? Efésios 5, versículo 22. Que o homem ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sim. Então, o amor que um marido tem que ter com sua esposa é o amor que Cristo tem para a sua igreja. Então, se você perguntar, Cristo maltrata a sua igreja? Não. Cristo bate a sua igreja, viola a sua igreja? Não. Cristo trata bem. Né? Ela é uma igreja defeituosa como é, mas Cristo sempre está lá para poder atender às necessidades dessa igreja. Então, o homem tem que se parecer como Cristo para ser um verdadeiro cabeça mesmo da Bíblia. Não pode ser um cabeça que só fala de que é cabeça, mas enquanto na verdade é um tolo. Não tem nada de cabeça. Okay. Então, e também enfatizar aqui uma outra parte, irmão Carega. Sim. Se Cristo é o nosso líder, nós temos que seguir todas as orientações que ele dá. Porque um líder dá orientações. Não existe uma liderança sem orientações. Então, Cristo, ele dá orientações para o seu povo nos últimos dias. Como é que eles devem viver na questão de saúde, né? Como é que eles devem vestir, a questão da reforma de saúde, por exemplo, ou a questão da reforma de vestuário. Então, são orientações que o nosso líder dá, porque Jesus Cristo não é estático, ele é sempre dinâmico, ele anda, vê que não, minha igreja está para entrar numa fase muito difícil, do grande conflito. Então, filhos, se preparem desta forma. Né? É por isso que é uma blasfêmia, irmão Carega, aquilo que chama-se o comunismo, né? A união das igrejas, da religião. Por quê? Porque a união das igrejas, eles não permitem que Cristo possa falar. Eles não permitem que Cristo seja o líder dessa união dessas igrejas. São os próprios líderes dessas igrejas que unem, mas na falsidade. Por isso que nós não podemos, como adventistas do sétimo dia, entrarmos nessas uniões da igreja. Porque vamos aí o quê? Vamos vender os princípios bíblicos. Porque eles não reconhecem a supremacia de quem? De Cristo. Né? Porque Cristo é o líder. Então nós temos que... Por isso que é uma blasfêmia tão grande, aquilo que a besta está a fazer, aquilo que o papado, os Estados Unidos da América estão a fazer, é unir as igrejas, mas não na verdade, não seguindo as orientações do líder que é Cristo. Então precisamos seguir Cristo porque é o líder. E uma pergunta interessante aqui, irmão Carega, que eu queria colocar aqui, né, para responder. Disse, se você tivesse que escolher entre perder um braço ou uma perna, qual seria a sua escolha? Para mim, eu diria que nada. Nenhuma coisa. Nem perna, nem braço, nem outra coisa. Essa pergunta mesmo é extrema, profunda mesmo. Exatamente. Eu também não gostaria de perder nenhum, nem se calhar um fio de cabelo também. Exatamente. Não gostaria de perder. Por isso que agora a pergunta a seguir diz assim, o que isso nos ensina sobre a importância de cada pessoa como parte da igreja? Aí está. Bom, todo membro da igreja é importante no corpo de Cristo. Ninguém deve se sentir-se inferior. Amém. E ninguém deve também se sentir superior. Todos nós estamos ajustados para andarmos e seguir o nosso líder. Bom, então, esse é mais uma vez, né, graças a Deus por termos até chegado até aqui. Dizer que, na verdade, uma igreja sem líder, essa igreja não está bem preparada para poder caminhar. Né? Nós precisamos de um líder. Assim como uma família precisa de um líder, também a igreja precisa de um líder. Aliás, eu havia esquecido de falar uma coisa, mas também tenho que falar. Né? Dizer que, veja só, se calhar nas mulheres hoje, né? Nas mulheres, não estamos aqui a tentar diminuir, né, o cargo dele. É que o mundo hoje já traz um princípio que não é bom, né? De igualdade de gênero. Né? Veja só que a mulher hoje, ela consegue trabalhar, fazer tudo, mas de tudo que ela é,
para poder ser como um líder de casa. Não é possível, né? Não. Tanto que já vem mulheres que não são casadas, por exemplo, mas têm toda a responsabilidade como um líder de casa. Mas as coisas não andam bem, Não, né? Não não. andam bem. E mesmo assim, uma mulher mesmo já adulta, bem, sem um pai da família como líder, como o homem, Sim. é a cabeça da casa, epa, as coisas coisas não andam bem. não andam bem. Sim, É sim. preciso ter um homem aí para poder liderar ou ordenar as coisas. Sim. Por isso que a igreja de Deus, ela também tem um líder, cujo esse líder é Jesus Cristo, o superior de todos os tempos. Exatamente. E só para colocar um ponto, irmão. Sim. Por que a mulher, nesse caso, não consegue gerir todas as coisas? Porque ela não foi criada para isso. Sim. Ela não foi criada para ser líder. Ela foi criada para ser submissa ao seu líder. O instinto dela, a natureza de toda mulher é de ser submissa. Agora, o que acontece? Quando ela deixa a questão que ela tem de submissão, e submissão no bom sentido, né? Preste atenção, mulheres que estão a assistir. Não é submissão a maus tratos. Não é isso. É submissão no bom sentido. No que o seu marido fala que está de acordo com a vontade de Deus. É esta submissão que estamos a falar aqui. Não é submissão a maltratos, violências, e você está lá. Não, não, não. Se há essa coisa acontecendo no seu lar, peça ajuda. Mas não fica a submeter-se a um homem que está para te matar. Então, a submissão bíblica é uma submissão que vai de acordo com a vontade de Deus. Então, a mulher foi feita com esta natureza de submeter-se. E quando ela quer deixar essa parte da submissão, quer ser líder, as coisas não dão bem. As coisas não dão bem. Então, é basicamente isso que eu queria falar aqui. Ok, então nós temos aqui o princípio iniciador. Né? Diz aqui que, se lemos ainda mais em Colossenses capítulo 1, verso 18, nós vamos ver que o que significa dizer que Cristo, né, que Cristo é a cabeça e o princípio. E como essas ideias estão conectadas. Né? Vamos ler esse texto para podermos avançar com a ideia que nós estamos a lidar aqui, que Cristo como a igreja, como o iniciador. Muito bem, diz assim. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ok. Sim. Então nós estamos a ver aqui que Jesus, né? Jesus não é apenas o iniciador, né? O iniciador em termos da criação, né? Mas também Jesus, ele é aquele que traz a ressurreição. Exatamente. Né? Ele é aquele que traz a ressurreição dos mortos. E esse também Jesus, ele tem um poder. Qual é o poder? O poder que ele tem é um poder de realizar as coisas agradáveis ao seu povo. Realizar as maravilhosas graças esperadas que é a salvação. Não só. Desde o princípio, o plano de Cristo, ele ainda está concentrado na salvação da humanidade, né? Ou a salvação do homem. Nesse caso, nós vamos ver que ele, Jesus Cristo, ele é a perfeita manifestação do Deus invisível. Exatamente. Então, como as pessoas poderiam entender esse plano se somente estava com Deus e, se calhar, o Espírito Santo estava lá, entender essa história da criação? Então, houve alguém que se dispôs, ou seja, houve alguém que ficou pronto para poder servir a Deus de forma para ser visível ao mundo. Então nós temos aqui essa manifestação visível e vimos também que ele também é o agente por meio de quem todas as coisas foram criadas. Né? E também vimos também que ele existia antes de todas as coisas e que todas as coisas subsistem por ele, segundo o livro de Colossenses. E ele também é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E ele também é o iniciador da criação e da recriação. Vimos aqui que, veja só, a criação é no princípio e depois de tudo, aliás, a humanidade está no contexto de uma história, desde a criação, da perdição do homem, a nossa existência, e chegará o fim de todas as coisas e o fim do pecado também. E Jesus, ele promete criar todas as coisas por meio de quem? Por meio de Cristo. Exatamente. Em outras palavras, Cristo está lá presente. Então, para você que está lá rejeitando Cristo como um líder supremo, como um criador, como um salvador, veja só, que se você imagina chegar se
em todos os céus que a Bíblia ensina, fala que nós estaremos aí perante um Criador. Estaremos perante o Deus vivo. Estaremos perante Jesus Cristo. Né? Que decepção você terá chegar lá no céu, encontrar Jesus e ele dizer, amigo, você me negou, estou aqui. Né? Então, meu amigo, é melhor mesmo ver essas condições de aprendizagem que nós precisamos aceitar a existência de Cristo como o Criador, pois Ele permanece para todo sempre e eternamente. Então, temos aqui a reconciliação, todas as coisas, ou seja, reconciliando todas as coisas. Então, irmão Albino, o que tem nos a dizer aí sobre a reconciliando todas as coisas? Hein? Muito bem. Irmão Carregando tem uma estar para lá na reconciliação de todas as coisas. Sim. Nós paramos no ponto da número 5, né? Onde falava e destacava as partes essenciais de Cristo, da supremacia de Cristo. Né? Sim. Onde vimos aí que ele é o iniciador da criação e da nova criação. Que o irmão estava a comentar aí. E é importante também avançar para a parte 6, né? Que diz que também Jesus, ele venceu o pecado da morte e garante-nos também o direito da ressurreição, né? Para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. E a última parte é que Jesus sempre existiu e ele então tornou-se o corpo, aliás, tornou-se a cabeça da humanidade. E por isso que nós vamos estar no céu por causa de Cristo, porque tem alguém que nos representa lá no céu. Porque Jesus agora, ele vai permanecer 100% Deus e 100% homem por toda a eternidade. Amém. Dando assim uma representação, né, de Deus lá nos céus e também de nós lá onde vamos estar com ele. E uma pergunta muito interessante é que o que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida? Eu, para mim, poderia dizer, o que Cristo ainda precisa mais transformar em mim é talvez meu temperamento, minha forma de ser, é cada vez mais me transformar aquilo que eu sou. Né? Porque eu ainda necessito de mais transformação. E graças a Deus que Ele já está fazendo esta obra, né, todos os dias. E queria aproveitar também e dizer a mesma coisa que o irmão Albino disse. Se calhar no livro de Grande Conflito, ou Primeiro Escrito, tem uma parte aí onde a irmã Ellen White ela vai destacar sobre a importância do caráter. Sim. Que, de verdade, hoje, enquanto estamos vivos, é hoje quando nós determinamos de quem nós seremos no futuro. E mais, quanto à vinda de Cristo, ela não altera aquilo que são o meu caráter na minha ressurreição. Em outras palavras, enquanto vivo, devo trabalhar para que haja mudança deste meu caráter, né? Porque este meu caráter é este que eu vou levar para o céu. E se o caráter não for bom, então o que adianta ir para o céu? Então não tem como. Por isso que este também será algo que eu também estou a reparar por mim mesmo, que é necessário que haja uma transformação de caráter enquanto hoje, porque na vinda de Cristo nada pode vir se alterar. Sim. Ok, muito bem. Então também a importância de vencer o pecado. Sim. Né? Porque muitos acabam dizendo que não é possível vencer o pecado. Mas é uma mentira. Dizer que não é possível vencer o pecado, estaremos a contradizer Romanos 6, versículo 14, que diz que o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, ou seja, não estão a ser dirigidos com a lei da natureza pecaminosa, mas sim estamos debaixo da graça, que é Cristo. Então, estando em Cristo, não tem como você não vencer o pecado. Nós temos que vencer o pecado, claro, diariamente, né? Esse é um dos segredos. Então, reconciliando todas as coisas. Vamos ler mesmo o texto, né? Colossenses 1, 19 até o versos 20. Irmão Carrega? Ok, diz assim a palavra do Senhor. Porque foi do grado do Pai que de toda a plenitude nele habitasse. 20 também, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Muito bem. Reconciliando. Quando falamos de reconciliar, significaria dizer voltar de novo a ter aquela harmonia, a ter aquele amor, né? Aquela conversa talvez que foi quebrada por causa de algum problema. Então, quando diz que Cristo ele vai ter que reconciliar todas as coisas, quer seja nos céus e na terra, o que dá-nos a entender? É só nós voltarmos atrás. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, nos fala que houve uma batalha no céu. E nesta batalha no céu, praticamente o inimigo lançou muita dúvida sobre o caráter de Deus. Não só nos céus,
Mas como aqui na terra também, ele espalhou a mentira de que Deus é um tirano, Deus é um castigador, Deus é um ditador. Né? Mas então, no final das coisas, no final, primeiramente, quando Cristo veio aqui nessa terra, ele nos reconciliou com Deus. E quando vier pela segunda vez, então vai poder reconciliar todas as coisas. No céu, aliás, os anjos também já conseguiram entender que quem está certo é Deus e quem está errado é Satanás. Então, no grande conflito, vamos ver aqui então, Cristo mais uma vez dando essa ênfase, que Deus é justo e santo, e Satanás é mentiroso e enganador. Então, é essa reconciliação que Cristo vai fazer com todas as coisas. Ele já reconciliou aqui, quando veio morrer. Aliás, o texto mesmo até afirmou, se eu me lembro aqui, né? O versos quanto? Aqui, versos 20. E que havendo por ele feito a paz, né? Feito a paz pelo sangue da sua cruz. Porque Cristo derramando o seu sangue na cruz, ele demonstrava o amor que Deus tem para a humanidade. E é aqui que avança dizendo que por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como as que estão nos céus. Então, os anjos, eles conseguiram perceber que, olha, realmente Deus estava certo, Deus é santo. E o livro Grande Conflito, se me lembro, não, o Desejo das Nações, páginas 612, 615 a 616, vai dizer assim: no início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Ou seja, deixa eu voltar um pouco atrás, né? Diz, com dor e espanto, o céu contemplou Cristo suspenso na cruz. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou: está consumado. Então, os anjos ainda não estavam a entender bem mesmo o grande conflito, né? A questão mesmo do caráter de Deus quando Satanás saiu de lá. Então, quando Cristo veio aqui na terra morrer, então os anjos do céu, nesse caso, perceberam realmente o real caráter de Deus e o real caráter de Satanás. Por isso que agora há reconciliação, não há rebelião, não haverá mais rebelião, tanto que nós não vamos nos rebelar lá nos céus, porque nós compreenderemos as consequências da rebelião. E então, irmão Carrega, na parte da quinta-feira, sobre reconciliando todas as coisas, praticamente é isso que nós temos. Se tem mais uma outra pergunta ou alguma coisa também a comentar. Ok, eu não tenho mais uma outra pergunta, a não ser comentando um pouco sobre, de verdade, a reconciliação que Cristo fez. Porque toda a humanidade estava em dúvida do quão Deus é, o seu caráter, tudo que Ele fez por nós. De verdade, havia se perdido esse raciocínio sobre Cristo, que os nossos pecados separou de Deus, do seu poder, da sua glória. Então já muitas dúvidas, tanto que se não houvesse essa separação, não haveria como posso dizer, tanto esforço para poder compreender as coisas de Deus, né? Sim. As pessoas hoje nascem completamente fora do contexto de Deus, né? Facilmente dizer a alguém que não existe Deus, mas para acreditar que existe um Deus é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas perderam essa confiança que tinham com Deus quando houve essa guerra no céu. Então, o irmão Albino citou aí o grande conflito e também fez referência ao livro Apocalipse capítulo 12, verso 12, onde diz: alegrai-vos, ó o céu e todos que nele habitam. E ai, ó coitado, os que habitam sobre a terra, pois o diabo desceu até vós, sabendo que tem pouco tempo que lhe resta. Então o diabo sabe que o tempo de verdade é muito pouco. E sendo assim, a verdade sobre a reconciliação é uma mensagem presente que nós temos. Em todos os tempos, Jesus veio reconciliar. Talvez você que está afastado hoje pode estar frustrado por algumas razões que não está acontecendo na sua vida. Pode ser você está confuso, porque que algumas coisas pode ser perseguições ou tentações
a aflição está acontecendo na sua vida, você decidiu mesmo afastar de Deus, porque ser cristão ou seguir a religião está a custar você, está levando você a uma vida custosa, mas eu quero dizer assim que essa não é a melhor escolha de você afastar de Deus por causa disso. Porque é ali onde Deus quer que você conheça melhor a Ele. É aí onde Deus também quer provar a sua fé no conhecimento. Então, Deus já reconciliou com a natureza, com a humanidade. O que você precisa fazer é buscar a Ele para poder te salvar. E dizer também que ilustra-se uma história aqui muito simples que diz assim, um jovem que apanhou uns passarinhos assim, pequenos, e estava cuidando desses passarinhos numa gaiola. Mas ao andando assim, ele encontra com um pastor, e aquele pastor perguntou ao jovem que o que você tem aí? Ele disse que eu tenho esses passarinhos aqui, com essa gaiola ferrujada aqui. Então ele perguntou, o que você vai fazer com essa gaiola? Ele disse, não, eu vou cuidar dele por alguns dias, brincar com ele, depois pegar esses passarinhos, vou lançar para os meus Gatos. para meu gato, aquele antigo. Então o pastor disse, não, eu vou comprar. Né? Ele ficou satisfeito com o dinheiro e ele pagou aqueles passarinhos. Quando chegou para a casa dele, ele soltou, os passarinhos voaram pelo céu e ele ficou com a gaiola e chegou a ilustrar esta gaiola, que é a prisão também que nós tínhamos com Satanás. Mas de fato que a diferença é que aquele pastor usou seu dinheiro, né? Seus recursos, mas agora Cristo não usou nenhum dinheiro a não ser a sua própria vida. Exatamente. Esse é o maior alto preço, que se eu e você não correspondermos com isso, e você poderá ter imaginar que preço, que valor você poderá substituir com isso. Então Cristo fez maior coisa imaginária, né? Coisas que nós não podemos compreender completamente do que Ele nos tirou. Então Jesus nos libertou usando a sua própria vida. Meu amigo, Deus conta consigo, Deus conta com o plano da redenção, da salvação, com seu nome. Né? Não importa onde você está, o que você está a fazer agora, o que importa é você recordar de onde você falhou e voltar para Deus, para quem criou você. Então Deus deseja o bem e deseja nos salvar. E essa é a lição de hoje. Nós podemos terminar por aqui nesse irmão Albino? Sim, podemos terminar até com uma oração mesmo. Sim. Finalizando aqui. Sim. Sim, vamos orar. Pai nosso, estás no céu, muito obrigado, Senhor, pela lição tão importante que nós aprendemos. Ajude-nos a reconhecer a supremacia de Cristo todos os dias da nossa vida. Esteja, Pai, conosco, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.